Olá! Aqui nesta aula, ela vai ser um pouco diferente das demais, porque eu vou só introduzir o problema e vou passar a formulação como exercício. Então, a formulação do problema vai ficar como a próxima atividade de vocês na disciplina. Bom, o problema que eu vou apresentar é um problema de fluxo multiproduto, mas é uma aplicação prática. É uma aplicação prática do problema de fluxo multiproduto. Bom, esse problema é a gente tem uma rede ótica, a gente quer escolher os caminhos nessa rede ótica. Uma rede ótica é uma rede na qual os enlaces são feitos de fibra ótica. Tá? Então a gente tem que escolher quais são as rotas nessa rede e quais comprimentos de onda usar. Vai ficar mais claro daqui a pouco. Bom, então muitas vezes quando a gente fala de comunicação, a gente fala de multiplexação, porque a gente pega um meio de comunicação, por exemplo, um meio sem fio, ele tem uma faixa de frequência e a gente subdivide essas faixas de frequência em várias faixas menores e pode atribuir para cada usuário do meu equipamento de comunicação, da minha rede de comunicação, posso atribuir uma faixa de frequência distinta. Isso é o que a gente chama de FDM, multiplexação por divisão de frequência. Mesma coisa, o TDM. O TDM é multiplexação por divisão de tempo, que você dá um período de tempo para cada usuário do equipamento ou da rede falar. Então, cada usuário, cada computador, por exemplo, tem um determinado período de tempo que ele vai poder enviar dados. Aí depois passa para a vez do próximo computador, e assim do próximo, e assim sucessivamente, até chegar na vez do primeiro e o processo ser repetido. Então aí essa é a multiplexação por divisão de tempo. Você dá um tempo específico para cada usuário. Aqui, na fibra ótica, a gente pode usar a multiplexação por divisão de comprimento de onda. Como isso acontece? A banda da fibra, na verdade, é composta por vários comprimentos de onda. Então, qual é a divisão de comprimentos de onda? A gente vai dar para cada usuário um conjunto de comprimentos de onda. Então, você tem o nó 1 enviando para o nó 2, cada fluxo, por exemplo, pode ser um comprimento de onda naquele enlace. Ou você pode ter um fluxo que está usando mais de um comprimento de onda, ele precisa de uma capacidade maior. Tá? Então, se a gente for pensar numa rede ótica, cada par que a gente chamou de fluxo nas aulas anteriores pode usar um ou mais comprimentos de onda. Se ele precisar de uma comunicação com uma capacidade maior que um comprimento de onda, ele pede 2 comprimentos de onda, 3 comprimentos de onda, 4 e assim sucessivamente. Isso aqui foi bem geral, eu falei bem geral sobre WDM. Eu vou deixar um vídeo de 5 minutinhos, 6 minutinhos explicando o que é o WDM. Eu vou deixar na descrição do vídeo do YouTube e lá no Classroom também. Bom, então se a gente for olhar numa rede ótica, de uma forma bem simplificada, a gente tem nós de acesso, que são esses nós em azul, tem os comutadores óticos, né, a gente pode ser visto, se a gente for pensar na área de rede de computadores, pode ser visto como um switch, como um roteador, tá? É aquele cara que vai definir os caminhos na rede ótica, tá? E a gente tem a noção de light path. O que é um light path? É um caminho entre a origem e o destino. Então, por exemplo, aqui, esses dois nós de acesso podem ser considerados um fluxo. A gente tem um light path para chegar de um para o outro. Minha forma, nesse outro par aqui, nesse outro par origem e destino, a gente tem um outro light path, esse light path em verde, que é utilizado para chegar de um nó para o outro. Então aqui, assim, esse é o mesmo conceito que a gente viu no problema de múltiplos fluxos, quando a gente falava sobre caminhos. Os light paths, na verdade, são caminhos que são configurados na rede ótica.
E a demanda, o que é a demanda aqui nessa rede ótica? É o número de comprimentos de onda. Quantos comprimentos de onda eu preciso entre uma origem e um destino? Tá? Então, cada light path pode ocupar um ou mais comprimentos de onda entre uma origem e um destino. Isso tudo que eu estou falando vai ficar mais claro no artigo que eu vou selecionar para vocês lerem, mas só para dar uma visão bem geral. E aí, como que esses light paths podem ser configurados na rede? Bom, a gente tem uma forma mais simples, que é o light path sem conversão de lambda. Né? Eu ou falo lambda ou comprimento de onda. Né? Nessa área de rede ótica a gente fala muito lambda. Bom, vamos supor, nesse light path vermelho aí, que está usando um comprimento de onda só. Tá? Então, entre a origem e o destino dele, ele precisa de um comprimento de onda. Só que nesse caso, é um light path, é uma rede sem conversão de comprimento de onda. É um light path feito... Eu da origem até o destino, eu tenho só um comprimento de onda possível. Então, como vocês podem ver aí piscando. Tá? Entre todos os enlaces desse light path, todos têm comprimento de onda lambda 1, por exemplo, que é um comprimento de onda específico. Então a ideia aqui que é em todos os enlaces que fizerem parte do meu light path, eu vou configurar um comprimento de onda específico, um valor específico de comprimento de onda. Mesma coisa aqui. Aqui, nesse light path, eu tenho dois comprimentos de onda. Eles têm uma demanda entre eles de dois comprimentos de onda, mas são os mesmos dois comprimentos de onda no light path inteiro. Tá? Então aqui, os nós intermediários, que são os comutadores óticos, eles não fazem conversão de comprimento de onda. Por outro lado, tem algumas redes óticas que permitem que a gente faça a conversão de lambda. Ou seja, se a gente olhar esse light path vermelho aí, a gente vê que para cada enlace tem um lambda diferente. Então, neste primeiro enlace, o primeiro comutador ótico, ele recebe um feixe com lambda 1, e quando vai mandar esse feixe para o outro comutador ótico, ele faz a conversão para lambda 3. E o próximo comutador faz a mesma coisa, ele recebe lambda 3 e envia no comprimento de onda lambda 2. Como a gente pode fazer essa conversão? Essa conversão pode ser feita de várias formas. Tá? Uma forma bem simples é cada comutador ótico, ele, por exemplo, ele recebe um feixe de luz lambda 1, transforma esse feixe de luz para um sinal elétrico e depois usa esse sinal elétrico para emitir um feixe de luz lambda 3. Então ele pode fazer essa conversão simplesmente fazendo a conversão ótica e elétrica. Tá? Tem várias outras formas da gente fazer essa conversão de lambda. Mas a ideia aqui, para a gente conseguir fazer uma rede com conversão de lambda, a rede tem que estar equipada com esses conversores, com elementos que conseguem fazer essa conversão. Tá? Por que essa conversão é importante? Porque ela dá muito mais liberdade para o meu problema de otimização. O problema de otimização, ele não vai ficar limitado para configurar um light path todo com o mesmo comprimento de onda em todos os enlaces. A gente não vai ter esse tipo de restrição no problema com conversão. Por quê? Ele tem total liberdade de escolher o lambda que ele quiser. Lógico, com restrição de que, no enlace que o fluxo vermelho está usando o lambda 1, o fluxo verde não vai poder usar esse lambda 1 também, nesse mesmo enlace. Essa restrição é só desse mesmo enlace. Esse fluxo verde, por exemplo, pode usar o lambda 1 em outros enlaces.
sem ser esse que está sendo compartilhado com o vermelho. Tá? Então essa que é o light path com conversão de comprimento de onda. A gente tem um light path e em cada enlace desse light path a gente pode ter um comprimento de onda diferente. Aí esse light path aí em vermelho, a demanda dele é um comprimento de onda só. Tá? Está passando da origem até o destino um comprimento de onda só. A quantidade de comprimento de onda desse fluxo é um só. Só que os comutadores ópticos estão fazendo a conversão de qual comprimento de onda específico está sendo utilizado para esse light path. Então aqui eu dei uma visão geral sobre o que é isso de conversão de lambda e sem conversão de lambda, mas no artigo que eu vou indicar para vocês, ele fala mais coisas sobre isso. Então a gente chega ao nosso problema que a gente chama de RWA, que é o problema de roteamento e atribuições de comprimento de onda. RWA é a sigla dele em inglês. Bom, qual é esse problema? A gente tem vários fluxos, vários pares origem e destino de nós de acesso ópticos, e a gente tem uma demanda para cada um desses fluxos. A demanda aqui não é em megabits por segundo, por exemplo, é em quantidade de comprimentos de onda. Essa quantidade vai ser sempre inteira para o nosso caso. E aí, o problema, ele deve calcular light paths. Então, a gente anteriormente tinha um problema que calculava caminhos. Esse problema calcula light paths. Então, o que o problema vai fazer é, para cada par de nó de acesso, ou seja, para cada fluxo, ele vai dizer quais lambdas estão configurados para aquele fluxo em cada enlace da rede. Então, esse que é o problema. Vai dizer, então, para cada enlace da rede, quais lambdas estão sendo empregados em quais fluxos. E aí a gente pode ver que esse problema é um problema de fluxo multiproduto. Os pares de nós de acesso podem ser considerados como um fluxo. Esse fluxo tem uma demanda. A demanda é em quantidade de comprimentos de onda. Quantos comprimentos de onda eu tenho que configurar entre uma origem e um destino? Esse número aqui é inteiro. Os nós de acesso e os comutadores ópticos são nós do grafo. E as ligações ópticas são os enlaces. Cada enlace tem uma capacidade máxima em números de comprimento de onda. Talvez, quando vocês forem ler o artigo, vai ficar mais simples que essa capacidade máxima não seja em número de comprimento de onda. Seja o seguinte, vocês vão dizer quais lambdas são suportados lá naquele enlace. Tá? Talvez, quando vocês forem ler o artigo, isso vai ficar mais claro. Tá? E aí vocês podem considerar que todo enlace da rede tem a mesma capacidade. Tá? Mas, de repente, vai ficar mais fácil para vocês na formulação se vocês disserem que um determinado enlace tem lambda 1, lambda 2, lambda 3, lambda 4, por exemplo. Tá? De forma mais discreta, ao invés de dizer um número máximo de lambdas. Vai ficar mais claro quando vocês forem olhar o artigo. E aí, como exercício, vocês vão formular esse problema para dois casos distintos. E vocês vão utilizar uma formulação similar apresentada na aula. Ou seja, vocês vão utilizar aquele x e j, com modificações, claro. Quando a gente tinha múltiplos fluxos, a gente tinha x e jf. Talvez agora seja mais fácil para vocês, quando forem formular, ter um x e jfw. Quer dizendo, se aquele fluxo usa aquele comprimento de onda naquele enlace IJ. Estou falando só de uma forma bem geral, leiam o artigo que isso vai ficar mais claro. Então, usem a formulação similar apresentada na aula, mas com suas devidas modificações.
não usem a mesma formulação do artigo. O artigo usa uma outra notação. Vamos usar a notação que a gente viu aqui no curso. E lembrando, claro, o lambda é indivisível, né? Eu não tenho como usar meio comprimento de onda de um enlace. Eu uso um comprimento de onda de um enlace. Então, o primeiro caso é aquele no qual não há conversão de lambda. Você tem um lambda, e esse lambda segue por todo o light path. Então, se um determinado lambda for usado em um light path, ele deverá ser utilizado em todos os enlaces até o destino. E o segundo caso é o caso que há a conversão de lambda em um nó. Aquele lambda pode ser trocado, como eu falei para vocês. Bom, uma dica para fazer essa formulação. Leiam as seções 1 e 2 do artigo recomendado. Eu vou botar lá no Classroom e vou botar também na descrição do vídeo do YouTube. Basicamente, esse exercício, na verdade, é para ver se vocês compreenderam o artigo, tá? Porque é um problema muito semelhante que vocês vão precisar formular. E também, a ideia desse exercício é vocês verem uma aplicação daquele problema de fluxo multiproduto. Então, assim, não usem a mesma notação do artigo. Usem o artigo como inspiração, mas não usem a mesma notação, tá? Então, não simplesmente copie a formulação, claro, né, e use uma notação similar à nossa, aquele x e j, por exemplo. Lógico, eu esqueci de mencionar que pode ser que vocês precisem de novas variáveis. Aí tudo bem, aí você pode usar a notação que você quiser, mas tente deixar uma formulação bem similar à nossa. Bom, como função objetivo, é minimizar o número máximo de comprimentos de onda utilizados em um enlace da rede. Então, bem parecido com o problema de minimização da intensidade do tráfego, mas aqui não é bem intensidade do tráfego. Você só está dizendo o seguinte, olha, considerando todos os enlaces da rede, eu quero minimizar o maior número possível de comprimentos de onda que foi utilizado em um determinado enlace. Também vai ficar mais claro com a leitura do artigo. Como vai ser a entrega desse trabalho? Vocês vão escrever o caso 1 e 2 no Overleaf e submeter como um único PDF. Vocês vão ter que explicar cada restrição, como vocês entenderam cada restrição do problema de vocês, e não é necessária a implementação no Pulp. Eu só quero a formulação no Overleaf. A implementação pode ser útil para vocês depurarem a formulação, para saber se está certo ou não, mas totalmente opcional, e o que eu quero é que vocês submetam o PDF com a formulação.